Seja bem-vindo à nossa aula de número 3 da Sola Scriptura, que é a escritura é prática. Então, tudo isso que nós falamos até agora, ele deve, assim como um rio, desencadear na vida comum. Como diz Hernandes Dias Lopes, ortodoxia deve se transformar em ortopraxia. É o caminho comum. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. A religião que não pode ser vivida, ela deve ser esquecida. Palavras religiosas, condutas religiosas que não se tornem em condutas práticas, nós devemos esquecer. Então a escritura é prática. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, Paulo está dando um fim para isso, um fim, um propósito, né? Versículo 17, você está acompanhando comigo. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, duas coisas aqui. A NA traduz servo de Deus. A palavra mais correta seria assim, o homem de Deus. Algumas versões vão trazer assim, talvez outra versão e seja assim. A fim de que o homem de Deus, o servo de Deus, seja perfeito. Então isso é uma questão muito, muito forte para nós como homens. Não que esteja excluído as mulheres aqui, mas a Bíblia deveria ser amada e estimada muito mais por homens. Homens deveriam morrer pela Escritura. Homens deveriam ter um senso de heroísmo ao ler a Escritura, a pegar a Bíblia nos seus lares, a viver de acordo com a doutrina da Bíblia. Por quê? Porque Paulo está dizendo que tudo isso, a Bíblia é inspirada, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Tudo isso tem um fim, um propósito, para que o homem de Deus, para que o servo de Deus, pensando aqui também para incluir mulheres, né, para aquele que é chamado por Deus para desempenhar um papel na sociedade, seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, duas palavras que Paulo utiliza aqui. Primeiro, perfeito. Perfeito não quer dizer que seja um homem que não tem nenhum erro, mas perfeito está dizendo assim que a prática desse homem espelhe a perfeição. Lembra que Paulo vai dizer também, 1 Timóteo 3, que o presbítero, que o pastor, ele não deve ser alguém com uma fama ruim na sociedade, ou seja, ele tem que ser um homem perfeito. Paulo está dizendo que todo o cristão deveria buscar e ansiar por ser esse homem perfeito, que tem uma vida, uma conduta prática de justiça. A sua conduta diária, sabe? A sua conduta no lar, a sua conduta no trabalho, não tenha nenhuma rusga, ninguém acusando ele de nada. É como se ele fosse um homem perfeito. Ele tem suas falhas, ele tem seus erros. Quando ele erra, ele pede perdão, se arrepende. Mas a vida desse homem, dessa mulher, eles são marcados pela prática perfeita. Pela uma vida que agrada a Deus no dia a dia. A segunda palavra que Paulo vai dizer aqui diz respeito ao preparo e perfeitamente habilitado. Homens e mulheres precisam estar habilitados para fazer algo. Sabe, o que eu mais vejo é que cristãos não estão preparados para um debate com um colega que é ateu, não estão preparados para viver a vida rotineira da sociedade, porque eles não leram a Escritura. Isso aqui, gente, eu sei que é básico, eu sei que é bobo, eu sei disso, mas o índice de cristãos que leem a Escritura, vou levar mais adiante, o índice de pastores que leem a Bíblia, tem um índice que diz que 25% dos pastores leram a Bíblia completa durante a vida toda. Imagine isso. Imagine isso durante um ano. Muitos pastores não leem a Escritura. Nós, antes de sermos bons maridos, antes de casarmos, antes de começarmos a trabalhar, deveríamos perguntar quantas vezes nós já lemos a Bíblia e já nos preparamos para os desafios diários, para as condutas. Pegue o livro de Provérbios, novamente eu digo, porque Provérbios é uma bênção prática para a nossa vida. Provérbios vai nos dizer sobre a balança enganosa, a conduta fraudulenta, sobre repreender o tolo, sobre corrigir aquele que te despreza, sabe? Então, várias coisas práticas, Provérbios está nos dizendo de como habilitar a nossa vida, nosso convívio em sociedade, a fim de que nós possamos ser utilizados por Deus na vida comum do ser humano, sabe? Se você quer impactar o seu trabalho, sabe, você não tem que ir para um acampamento missionário, você não precisa ir para uma escola de aprender como impactar a sociedade, você precisa ser um cristão que lê a Bíblia. Você precisa ser um cristão que conhece a palavra de Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo.
perfeitamente habilitado está ligado à compreensão que nós temos da Escritura. Sabe, o meu computador ele é um computador muito bom, mas ao mesmo tempo eu preciso ligar ele de manhã, deixar uns 10 minutos ele pensando e aí ele começa a funcionar bem. Isso não é prático. Ele não é prático para mim no dia a dia. Ele funciona bem, mas se eu tenho uma pressa para mexer em alguma coisa, se eu preciso fazer alguma coisa urgente, eu já sei, eu preciso ligar ele 10 minutos antes. E muitos cristãos são assim, lentos, a ponto de as pessoas dizerem, não dá para conviver com esse cara. Porque eles não entendem que a Escritura é prática. E nos leva a uma prática perfeita. E nos habilita a vivermos em sociedade, a fim de que sejamos instrumentos de Deus para toda boa obra. No próximo vídeo eu quero falar para vocês 3 aplicações do que nós vimos aqui. 3 aplicações práticas do Sola Scriptura para a vida do cristão. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!